Olá, boa noite a todas as queridas que estão aqui, a Gisele, a Renaila, a Kelly e a todos os que vão assistir posteriormente. Então, dependendo do horário, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que esses encontros estejam sendo úteis para vocês. Para mim tem sido muito, uma oportunidade de revisar, de ter contato com um outro perfil de conteúdo, né? O conteúdo é o mesmo, mas a forma como ele é tratado é diferente. E essa questão de concursos também é alguma coisa bem interessante da gente observar a abordagem que cada empresa, que cada concurso traz, né? Então, hoje nós estávamos comentando que nós vamos fazer uma retomada da prova do concurso do último domingo, na parte de língua portuguesa. Então, deixa eu pegar aqui o arquivo. Primeiro aqui eu só vou fazer uma geral, né? Não tem slides aqui muito grandes, porque a gente vai direto para a prova. Eu até conversei com a Gisele mais cedo, justamente para perguntar qual tinha sido o tipo de prova, e aí eu vi que o que eles fizeram, então a prova da Gisele era tipo 1, né, Gisele? E o gabarito 3. Eu vi que os gabaritos da tipo 1, eles, na verdade, só trocavam as questões de posição. Então, eu baixei a 1, gabarito, a prova A, gabarito 1, e aí eu fui olhar o modelo da Gisele, eram exatamente as mesmas questões, só que numa outra ordem, então o gabarito era diferente. Mas é a mesma, então a gente vai comentar alguma coisa e aproveitar outros aspectos para podermos dar sequência a esses estudos. Então, eu queria até aproveitar e fazer alguns comentários. Primeiro deles, eu queria saber, principalmente de vocês que estão aqui ao vivo comigo, se vocês preferem, se tem alguma preferência entre segunda ou terça para a gente fazer os nossos encontros, ou se é indiferente. Eu sei que, não sei se alguém tem compromisso, se tal dia para mim fica melhor, porque os demais que assistem posteriormente aí, imagino que é para a pessoa não dê para fazer nenhum dia, né? A gente tem tido aqui a semana passada, não sei se por conta da prova ser no domingo, nós tivemos mais gente, né? Tinha mais 2 ou 3 pessoas, mas no cotidiano temos sido nós, né? Nós 4 que temos estado aqui, então se vocês tiverem alguma preferência, vocês me falem. O único dia que eu não vou poder, e também acho que é um dia ruim, é sexta-feira. Eu começo um curso na próxima sexta. A Kelly gosta de terça, a Gisele é indiferente, depois a Renaila, se você puder dizer, Flor, o que você prefere. Aí você fala aqui, a gente, sei lá, faz um bem bolado, né? Para termos esse nosso encontro. Inclusive, eu estou pensando aqui em ampliar algumas questões, porque tem concursos que estão acontecendo para professores também, né? Eu estou pensando seriamente em me candidatar também para um concurso que vai acontecer em Peruíbe. Eu até estava aqui um pouco antes de iniciar o nosso encontro, olhando ali o edital. Fica atenta, viu, Gisele? É um salário bacana, em Peruíbe, que não é tão longe assim, né? E além de tudo, uma praia linda para animar a nossa vida. E o salário é legal, eles têm, não são muitas vagas, mas como eu disse, você só precisa de uma, né? Tem para português, para inglês, e a inscrição vai até o dia 11 de maio, é pela VUNESP. Então, depois dá uma olhadinha, depois eu compartilho com vocês as informações, e de repente a gente pode aproveitar esses nossos encontros. Eu vou mudar um pouquinho aqui o nome do perfil, ao invés de clube de estudos só português para concursos, clube de estudos para tudo que é concurso, né? Para quem tiver, porque aí a gente pode discutir algumas outras coisas também,
e atuar em várias áreas e colaborar, né? Olha, vai ter outro concurso na prefeitura? Olha, de que área, Gisele, você ficou sabendo? Ah, então, depois vamos dar uma olhada lá, é bom para a gente ir se preparando, porque eles meio que têm uma parte específica, olha lá, para ATE, infantil, Funde 1, né? Você tem pedagogia, Gisele? Tem? Ah, então. Então, aí tá no jogo, hein? Tá no jogo. Então, a gente vai tentar dar uma roupagem, dinamizar, mudar e ampliar o rol de discussões desse nosso clube de estudos, né? Trocar e realmente estudar juntos, né? Então, eu estou pensando em fazer isso. Você chegou a terminar? Conseguiu pegar o certificado de pedagogia? Na complementação, né? O bacana é isso, né? Quando a gente faz ou letras ou pedagogia, dá para fazer a outra licenciatura em menos tempo, né? É o que muita gente faz também, né? Então, comentando sobre, eu peguei ali a prova de língua portuguesa e fiz algumas estatísticas para ver o conteúdo. Houve duas questões, a gente vai dar uma olhadinha nelas. De compreensão de texto, uma questão envolvendo elementos de recorrência, e esse assunto, inclusive, na sexta-feira, em inglês, nós falamos sobre isso, né? A relação é a mesma. Depois, uma questão sobre a construção, a relação sintática entre orações. Marcadores argumentativos, duas questões, uma de pontuação, uma de crase, essa de pontuação, inclusive, era de vírgula, uma de crase, parece que crase sempre tem, né? Concordância nominal teve uma questão e uma questão de colocação pronominal, né? Então, essa aqui é a minha pequeníssima apresentação, porque eu quero ir para a prova, né? Falei assim, eu não vou, porque eu queria mostrar várias coisas para vocês, né? Inclusive o tamanho do texto que me surpreendeu, o tamanho do texto. Texto bem grande, né? Mas, novamente, olha que coisa interessante, né? Aquele comentário que nós fizemos de que muitas empresas, eles seguem um padrão, né? Então, na outra prova de 2021 do Banco do Brasil, houve um tema comum, que era o tema ali de segurança de dados, tal, e esse foi um tema também comum, que é a questão da inclusão ou questões relacionadas a deficientes, né? Então, a redação, né, só para a gente poder observar, né, aquele mesmo esquema, inclusive esquema de Enem, ENAD, que é utilizar dois textos, dois ou mais, às vezes aqui tinham dois textos pequenos, ambos falando sobre a questão, né, o primeiro um pouco mais de notícia mesmo, né, trazendo dados, né, falando sobre o título ali, a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mas eles não falam só sobre o mercado de trabalho. Aqui esse texto vai falar sobre números, né, pensando assim, o número de pessoas, né, com deficiência que estão no mercado de trabalho, né? Então, ali tem algumas... Por que eu estou mostrando isso? Porque esses textos, normalmente, eles acabam ajudando a direcionar a redação, né? Eles trazem elementos, não é para você copiar tudo, porque senão zera, mas você pode explorar ideias, porque depois o tema da redação, ele é um pouco genérico, ele é um pouco grande, né? O título aqui da redação, o tema da redação, que é esse que aparece aqui embaixo, né? O desafio do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Você lê um tema desse, você cai da cadeira, né? A Gisele acabou de consertar a coluna, vai desalinhar tudo, porque você fala, meu Deus,
Aqui é Deus, o universo e seus contemporâneos, como dizem, né? Porque o desafio do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Você fica assim, por que caminho eu vou? Pois bem, o caminho já está presente nos 2 textos de base. Você pode usar e deve usar esses textos não para copiar partes deles, mas para se inspirar para poder montar essa redação, né? Então, no primeiro texto, ali tem, vou ler rapidinho, um levantamento do IBGE aponta que a inclusão de pessoa com deficiência no mercado de trabalho ainda é um obstáculo. Apenas 28,3% delas, em idade de trabalhar, 14 anos ou mais de idade, se posicionam na força de trabalho brasileira. Então, a gente já tem aqui o primeiro dado, que é um número menor, né, de pessoas, menos da metade das pessoas com algum tipo de deficiência estão trabalhando, né, no mercado regular de trabalho. Entre as pessoas com deficiência, na verdade aqui aqui é geral, né? Entre as pessoas com deficiência, o índice sobe para 66,3%. Né? Então, há uma exclusão maior, né? Ou melhor, entre as pessoas sem deficiência, o índice sobe para 66%. Então, o número de empregados sem deficiência é 66%, um pouquinho mais, enquanto que o de pessoas com deficiência é 28%. Né? É lógico que é pouco aqui também, né? Tem muita gente desempregada, a gente sabe disso, mas em termos de números dos deficientes, é ainda maior o número de pessoas desempregadas. A desigualdade também aparece no nível de escolaridade. Quase 68% da população com deficiência não tem instrução ou possui ensino fundamental incompleto. Índice de 30,9% para as pessoas sem nenhuma das deficiências investigadas. Então, a gente tem aqui 2 informações que podem ser utilizadas na redação, né? Para falar desse resgate, esse desafio do resgate da cidadania, né? Então, primeiro é um desafio ao emprego, o outro desafio é a educação. E aqui embaixo, né? Não vou ler esse porque esse é um pouco maior, olha o título e é bem interessante. Como a arquitetura pode contribuir para reduzir preconceitos, né? E aí a gente, quando você lê esse texto, é um texto introdutório que fala a respeito das barreiras arquitetônicas, né? Dos espaços. Então, eu tenho aqui pelo menos 3 itens que poderiam ser utilizados. Ah, eu preciso utilizar os 3? Não, você pode utilizar 2, você pode utilizar 1. O que você não precisa é ficar tentando encontrar outros temas. Ah, eu posso fazer isso? Pode, mas por que você vai fazer isso se você já tem aqui três temas aqui? Então, a ideia desses textos é sempre dar um norte, né? Por isso que eles chamam de textos motivadores, né? Eu sei que falando assim parece fácil, mas na prática da atenção a gente esquece, né? É que nem MasterChef que os caras esquecem como que faz a comida, né? Tempo de forno, queima e assim por diante. Tá? Então, com relação à redação, eu queria comentar sobre isso. Então, o tema é essa ideia de inclusão, a questão do deficiente, e aí seguindo, né, um texto bem grande, né, de língua portuguesa, que é o texto que vai embasar as 10 questões, né, elas vão usar essa temática de uma forma mais próxima ou menos próxima do texto, mas a temática vai estar presente. Eles fazem, a CES Gran Rio faz algo muito parecido com o que eu fazia nas minhas provas, né? Eu sempre gostava de dar prova temática também, né? Escolhia um texto e aí as questões iam em cima dele, né? Eles usam essa mesma estratégia. O título dele é A História do Método Braille, né? Então, é um texto, inclusive, da revista Super Interessante, então é um texto bem fluido, assim, bem gostoso de ler, né? Um texto meio que biográfico, falando a respeito
do criador do método Braille, né? Que é o Louis Braille. Né? Então, aqui vai contar um pouco da história dele, é um texto de fácil compreensão, né? E aí, as duas primeiras questões, a gente não vai ler porque ele é muito grande, mas é um texto bem interessante, eu só queria comentar algo das duas primeiras questões, que os enunciados dizem muito, né? Então, aqui a gente tem algo assim, na primeira, né? Como eu disse antes, né, o modelo A de prova, de acordo com o gabarito, às vezes eles trocam a ordem das questões e trocam também a ordem das respostas, né? Mas elas estão todas presentes. Então, aqui, essa daqui, a questão 1 aqui é: a partir da leitura do texto, constata-se que Braille... E aí a gente tem 5 alternativas, né? Queria seguir o ofício do pai, estudou com bolsa de estudos, trabalhava em selarias quando criança, foi adotado por Valentim Haui, depois da tragédia, acho que é assim que fala, não tenho certeza, e começou a dar aulas quando atingiu a maioridade. Vocês estão reparando que aqui, cada alternativa, ela atira para um lado, né? Você tem informações muito diferentes em cada uma. Isso significa o quê? Que esse tipo de pergunta, com alternativas tão diferentes, provavelmente elas são todas extraídas do texto, né, de partes diferentes do texto, mas apenas uma delas mantém a informação que aparece no texto, e as outras trocam alguma coisa, né? Por exemplo, né, aqui só para ninguém ficar com dúvida, né? A resposta correta é estudou com bolsa de estudos, né? Que aparece aqui no segundo parágrafo, né? Na terceira linha, a partir da terceira linha diz assim, né? Por essa razão, ele ganhou uma bolsa de estudos, blá, 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 blá. Né? Só para mostrar, então está aqui explicitamente, né? Se ele ganhou uma bolsa, né? Ele ganhou, então ele estudou com bolsa de estudos, né? E, inclusive, né, diz aqui no parágrafo anterior que aos 5 anos o garoto estava completamente cego, então ele sofreu um acidente, que vai ser descrito aqui em cima, e esse acidente é que leva à cegueira dele, né? Ele não nasceu cego, né? E o início do segundo parágrafo diz assim: a tragédia não impediu, porém, de frequentar a escola por 2 anos e de se tornar ainda um aluno brilhante. Quer dizer, ele ficou cego aos 5, mas ainda estudou por 2 anos, né? E depois ele ganhou essa bolsa numa escola, no Instituto Nacional para Jovens Cegos, então um local específico para pessoas na mesma condição que ele, né? E se a gente olha nas outras alternativas, elas, em algum ponto, elas parecem boas, mas elas contradizem com o texto. Então, só aqui para a gente ver, no comecinho do texto, as 3 primeiras já se resolvem, né? Que diz assim, né? Uma diz que ele queria seguir o ofício do pai, a outra diz que trabalhava em selarias. Né? Então, aqui, para lá ler no escuro, quem já tentou sabe que é impossível, mas foi exatamente a isso que um francês chamado Louis Braille dedicou a vida. Nascido em Coupvray, uma pequena aldeia nos arredores de Paris, em 1809, desde cedo mostrou muito interesse pelo trabalho do pai. Mostrar interesse não significa que ele queria ter a mesma atividade do pai. Seus olhos azuis brilhavam de admiração de vê-lo cortar com extrema perícia celas e arreios. Pouco depois de completar 3 anos, o menino começou a brincar na selaria do pai, cortando pequenas tiras de couro. Então, ele não trabalhava exatamente, né? Ele estava ali acompanhando o pai, né? Uma tarde, aí conta aqui como que foi o acidente dele, né? Então, dizer que ele queria seguir o ofício do pai não está presente no texto,
né? Diz que ele acompanhava o pai e via o pai trabalhando como uma criança que olha lá o pai e a mãe fazendo alguma coisa. E também não trabalhava em selarias quando criança, né? Então, a gente vê que é bem comum você ter, às vezes, alternativas que parecem boas. Nenhuma delas parece um absurdo, mas apenas uma corresponde ao que está no texto. Então, a gente tem que ler com atenção. Mais ainda a questão 2. Diferentemente do método de Barbier, o método de Hauy, e aí as 5 alternativas: possibilitava escrita, usava letras em relevo, apresentava pontos e traços, impossibilitava soletrar palavras, era conhecido como grafia sonora. O que eles fazem aqui, né, a gente tem aqui o método de Barbier e o método de Hauy. Então, se vocês olharem nesse terceiro parágrafo, principalmente, terceiro e quarto parágrafo, já começa assim, né? O método Barbier, também chamado escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevo impressos, também em papelão. Até antes, né? Aqui em cima já tem o método do Hauy, né? Que foi quando ele entrou nessa escola, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Que vai falar de, aqui, um colégio interno fundado por Valentin Hauy. Além do currículo normal, introduziram um sistema especial de alfabetização na qual letras de forma impressas em relevo em papelão eram reconhecidas pelos contornos, que inclusive, né, reparem que o que eles fazem nessa questão 2? Eles tentam confundir a nossa cabeça, porque eles pegam 2 métodos que são citados no segundo, terceiro parágrafo, e eles misturam as informações. Então, o que você precisa saber nessa questão 2 é o que corresponde ao método de Hauy, e não ao de Barbier, porque ele está falando assim, ó, diferentemente do método de Barbier, que está presente com mais intensidade aqui nesse terceiro parágrafo, a gente tem o primeiro método, né, que é o de Hauy. Então, se você não lê com atenção, você confunde, né? Você localiza as informações, mas você tem que entender que o que você precisa identificar é esse primeiro método, que, por sinal, como a gente acabou de ler, né, ele usava letras de forma impressa em relevo, usava letras em relevo, que é justamente aqui nesse caso, a letra B. As outras informações possibilitava a escrita, que vai dizer que não, né? Na parte aqui, na terceiro parágrafo, vai dizer que aqui, onde eu estou marcando aqui, ó, o método de Hauy não possibilitava o quê? Escrever. Então, assim, novamente, elas são questões muito parecidas, com a diferença de que a 1 é um pouco mais abrangente, ela aponta pontos do texto quase que inteiro, e a 2, ela se restringe a uma parte menor do texto, mas eles usam a mesma estratégia, que é pegar informações que estão presentes no texto e modificar alguma coisa. Então, tem que ler com atenção. Não dá para fazer aquele bater o olho e já responder. Senão, você acha que ou está tudo certo ou está tudo errado, né? Às vezes acontece isso. Tudo bem? Aí, né, essas são as 2 questões específicas de compreensão de texto. Eu queria comentar sobre essa questão número 3, que envolve algo que a gente falou na sexta, no encontro sobre inglês, sobre leitura em inglês, mas que tem a mesma discussão que nós fizemos na sexta com relação ao inglês, só que em português, né? Porque aqui a gente tem uma parte do texto, e aí uma pergunta relacionada à coesão textual. Então, vamos ver essa daqui. Considere a expressão em destaque da seguinte passagem do parágrafo 3.
O método Barbier, também chamado escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevo, impressos também em papelão. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Estes decodificariam a mensagem até no escuro. Mas, como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos, com o nome de grafia sonora. O sistema permitia a comunicação entre os cegos. Estão vendo que o que está grifado aqui é o sistema. No trecho, por meio do processo de coesão textual, a expressão destacada retoma. E aí, 5 opções. E o interessante nesse exercício é que nós comentamos na sexta-feira, né, só retomando, falando a respeito de como se, um pronome relativo, né, que é um elemento de retomada. Quando você usa, por exemplo, que, o qual, na qual, para se referir a alguma coisa que já foi citada antes. Então, se eu digo assim, esse é o método que funcionou para mim. Esse que refere-se ao método, né? Então, é um pronome que, de algum modo, se relaciona com alguma coisa que foi dita antes. Além de pronomes, nós comentamos sobre isso em relação ao inglês. Mas, além de pronomes, eu posso usar outros elementos, inclusive até substantivos, né? Porque aqui está falando o sistema, né? Que está retomando alguma coisa que foi citada antes, né? E esse exercício, eu não sei se foi difícil para a Gisele, que fez a prova, ou para mais alguém que fez a prova, foi tranquilo esse? Né? Então, só para a gente poder... a gente conversou a respeito, né? Então, eu acho que talvez tenha ajudado, né? Que bom, fico feliz que você tenha acertado, né? Ele está sempre relacionado ao que vem antes. E o interessante aqui é que tudo isso daqui vinha antes. E aí, como é que você resolve isso? Você resolve por proximidade, porque ele está retomando alguma coisa que veio antes, só que como tem várias informações, se você for deixar a informação, esse elemento de retomada, muito distante daquilo a que ele de fato faz referência, a informação se perde, né? Por isso que às vezes, quando tem muita vírgula, o período está muito invertido, fica difícil de entender. Nesse caso, não estava, né? Esse sistema refere-se ao quê? Né? O último item, né? A grafia sonora, que é o nome, né? Tudo, na verdade, que está aqui antes tem uma relação única, né? Está tratando de uma única informação, mas pensando textualmente aqui, esse é um exercício que observa a construção do texto. Então, a palavra, né, o grupo de palavras, o sistema, né, e aí você fala, eu não tenho certeza agora, né? Então, a gente vai por proximidade, ele está mais próximo do nome grafia sonora, que dizia respeito ao quê? Ao método de leitura para cegos, que foi adaptado, quer dizer, a gente vai de trás para frente, né? Como o exercício pedia a que se referia, né? Ou que retoma, a gente pode fazer por proximidade, né? É lógico que não é uma regra sem exceção, se tiver invertido, pode ser que seja outro, mas normalmente funciona, né? E ele tem a mesma função de um que. Se eu quisesse, eu poderia até fazer isso, ó, com o nome de grafia sonora que permitia a comunicação entre os cegos, né? Então, o grupo de palavras aqui, ele tem a mesma função de um pronome relativo, né? Então, é bacana, né, a gente poder perceber essas nuances da língua, né? Próximo exercício, exercício 4. Esse exercício foi tranquilo? Também foi bacana, né?
não é um exercício muito difícil, ele tem a ver com a organização sintática, a relação sintática entre as orações, né? E apareceu mais de uma vez, né? Eles usaram essa mesma estrutura de trazer um fragmento do texto, aqui, ó, pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la por escrito. Perdão, pôs-se a aperfeiçoá-la. Pode ser reescrito sem alterar o sentido que apresenta no texto, como? Então, o que eles fizeram aqui? Tem gente que às vezes confunde, né? Esse tipo de exercício pode ser capcioso para entender, né? A VUNESP também gosta muito desse tipo de exercício, de pegar uma parte ali do texto ou um outro texto de referência e pedir para você escolher uma alternativa que reescreve aquele texto mantendo o sentido presente, né? Então, a gente às vezes olha aqui e fala, tem um monte de coisa meio que sem pé nem cabeça, né? Ler já... Quando ele te diz, pesquisando a fundo a grafia, Braille percebeu, não dá a ideia de que enquanto ele pesquisava, que ele percebeu as limitações para aperfeiçoar, então dá a sensação de que eu tenho duas ações que acontecem ao mesmo tempo, né? Então tem uma relação entre essa primeira oração do pesquisando e depois o Braille percebeu, que é de temporalidade, né? Então ele estava fazendo ali a pesquisa e aí ele percebeu as limitações dessa pesquisa, né? Se a gente olhar aqui o início, o que muda é só o início da primeira frase, né? Para pesquisar a fundo a grafia, Braille percebeu? Não faz sentido nenhum, né? Embora pesquisasse a fundo, Braille percebeu? Também não faz sentido, né? Transmite uma informação muito diferente da oração original, né? Então, a alternativa é justamente a que indica temporalidade. Quando pesquisava a fundo, Braille percebeu suas limitações, né? Então, as outras, apesar de pesquisar, se pesquisasse, algumas criam até frases que têm um sentido, né? Tem umas aqui que são realmente aquela alternativa que foi criada para não dificultar, né? Mas tem umas aqui que parecem que fazem sentido, mas que transmitem uma informação diferente da original. Então, é isso que tem que ser levado em consideração, é o sentido original. Ir por exclusão muitas vezes funciona, né? Você vai tirando aqui a primeira, a segunda, apesar de... Fica, talvez, assim, eu ficasse com... Só que elas são tão diferentes que aí fica fácil de resolver, né? Porque dizer, se pesquisasse a fundo, Braille perceberia, é uma informação que tem sentido, mas que não corresponde em nada à frase original, né? A mais próxima é a letra C nesse modelo de prova, né? E é uma questão sintática, né? De observação sintática e é discursiva, né? É observar o fluxo da argumentação, que tem um pouco a ver também com a número 5, só que me parece, pelo menos a minha percepção, a número 5 bem mais complexa do que a número 4, né? Porque aqui a gente tem uma palavra que está sendo levada em consideração, né? Que é o ainda, né? E é uma questão gramatical, e a gente percebe que algumas palavras, a gente já falou sobre isso, elas ganham mais de um significado dependendo do contexto em que elas aparecem, e era isso que deveria ser observado aqui, né? Então, olhem só. No ano seguinte, foi apresentado ao mundo na Exposição Internacional de Paris, por ordem do imperador Napoleão III,
que programou ainda uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille, né? Termina aí o fragmento. A palavra em destaque apresenta o mesmo sentido que em. E em todas as alternativas aparece ainda, como disse aqui a Gisele, com ideia de adição, né? Porque no original aqui a gente usa muito, ainda às vezes com outros sentidos, mas aqui é adição, né? Então teve aqui, né, foi apresentado o método, né, ao mundo nessa exposição por ordem do imperador, e ainda que programou ainda uma série de concertos. Então, teve duas coisas que foram organizadas com esse ainda. Então, a gente tem que procurar nas alternativas que estão aqui, um ainda que também transmite essa ideia de soma, de adição de ideias, e não de, muitas vezes, concessão, né, como normalmente ele aparece. A resposta, inclusive, né, já está aqui na primeira letra, aqui, né, que é a letra A, mas olhem como aparece o mesmo conceito de adição está presente aqui. Louis Braille criou um método revolucionário e ainda era excelente pianista. Estão percebendo a soma? Quer dizer, ele foi um criador e pianista. E ainda, né? Então está somando. Diferente das outras, vamos ver as outras. Vencer barreiras relacionadas à acessibilidade ainda é um desafio, né? Então, aqui dá ideia até de tempo, né? Como alguma coisa que não aconteceu. Então, não está somando aqui, né? Parece que puxou freio de mão, né? É uma ideia de uma situação não realizada ainda. O método Braille ainda era desconhecido por muitas pessoas, né? Novamente, uma ideia de tempo, né? Um tempo ainda não, uma informação ainda não realizada, não alcançada. Os restos mortais de Braille ainda estão no panteão, né? Permanecem, né? É um uso muito mais temporal, né? De fixar, né? Em algum lugar, nesse caso. A reglete ainda é utilizada por deficientes visuais. Então, olhem só que na letra D e na letra E, eu tenho um uso de ainda com uma informação meio que estática, né? De algo que permanece do jeito que era, não tem acréscimo, não tem adição. E na letra B e na letra C, esse ainda, ele dá a sensação de algo ainda não conquistado, não realizado. A única alternativa em que as informações elas indicam soma ou adição é a letra A. Para a gente resolver isso, estão vendo que daria até para eu fazer por exclusão, né? Eu poderia também perceber a semelhança entre a letra B e a letra C, entre a letra D e a letra E, mas observar o pontinho fora da curva na letra A. Falar, poxa, aqui ficou diferente, a única que ficou diferente. Se eu tenho que escolher apenas uma alternativa, ser o único é bom, né? Então, tem jeitos diferentes de realizar a mesma coisa, né? E aí, a da vírgula. Então, estamos indo para a parte mais, vai ficando mais... A conjunção e também ajudou, é verdade, e o e ainda, né? Que, garante a ideia de adição, né? Porque o e é essencialmente, na maioria das vezes, uma conjunção que indica essa soma de ideias ou de situações, indivíduos e assim por diante. Bem lembrado, Gisele, é isso mesmo. Letra C, questão de vírgula.
Nós também, acho que na semana passada, se eu não estou enganada, ou recentemente, nós falamos em algum momento sobre a função da vírgula, eu acho que inclusive foi em algum comentário do inglês, né? Porque aqui o que se pede é observar a função da vírgula nas alternativas, em qual delas, né, que a função da vírgula é usada do mesmo jeito que no exemplo dado a partir do texto, né? Então, vem assim. No trecho do parágrafo 2, conhecer um método inventado pouco antes por Charles Barbier de la Serre, oficial do exército francês. A vírgula está empregada com a mesma função que em. É, do inglês, é isso mesmo, a questão da FIFA. Exatamente isso. Por quê? Vamos analisar a vírgula nesse fragmento, né? Que tem lá o nome do cidadão, né? Conheceu um método inventado pelo Charles, né? Oficial do exército francês. Essa informação entre vírgulas, ela traz um detalhe, um esclarecimento sobre quem era o tal do Charles Barbier. Então, eu tenho que buscar nos exemplos, aqui nas frases que vêm a seguir, uma situação semelhante, né? Vamos lá. A cegueira não o impediu, no entanto, de estudar. Estão vendo que é diferente? Até você fala, mas tem 2 vírgulas aqui. Sim, mas a gente tem que olhar o que tem dentro, né? No exemplo que é dado como referência, a gente tem algo entre vírgulas que esclarece o que veio antes, né? Que traz ali um detalhamento a mais, que nem a história lá da FIFA dos robôs, era isso, não era? E explicava ali qual que era a federação, né? A que correspondia, né? Tá dando esse detalhamento, né? Então, a letra A não é. Perspicaz, Braille percebeu falhas no método de Barbier. Também a gente não tem a mesma situação, porque a vírgula aqui, ela só indica o quê? Ela está indicando, nesse caso, uma inversão. Ou ela está trazendo, né, um adjetivo que indica de que forma, né, ele percebeu, né, de modo perspicaz, né, um adjetivo quase com função de advérbio, aqui, iniciando frase. Então, a oração, ela está fora da ordem, por isso que a gente tem essa vírgula, não é a mesma situação do exemplo. A infecção, 6 meses depois, já percebemos que é diferente, é outra situação. Escrita noturna, método de Barbier não teve sucesso quando criado. Olha uma explicação aqui. Escrita noturna, sinônimo de quê? Método de Barbier. Então, a gente tem aqui uma situação semelhante ao uso da vírgula no exemplo dado no texto. Aí a gente respondeu a questão, né? Na outra também tem inversão. Parece que fica fácil, né, quando é assim, né? Parece bom, né? Tudo bem? Alguma pergunta? Estamos lá, eu e a Gisele batendo bola, porque como a Gisele fez a prova, né, essa daqui, aí fica fácil, né, comparar. Essas daqui foram as certas, Gisele? É? Então, a partir daqui é que a coisa degringolou? Houve uma certa confusão. Vamos ver aqui, então, dá para a gente ir mais adiante. Mas... Ah, você errou uma de compreensão. Ah, entendi. Mas ficou clara agora a diferença entre elas? Foi aquela que aparecia os nomes dos 2 métodos? A de compreensão? Aquela lá tem que tomar cuidado, não é difícil, mas é que como fica aquele bate-bola, né, com características de um, do outro, você tem que entender, buscar aqui exatamente cada alternativa corresponde, né? Número 7. Mas, como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos.
a oração destacada apresenta valor semântico de, né? Então, mas, não é mas que interessa para a gente, né? Nem tem aqui a opção de adversativa, né? Como a ideia não pegou na tropa, não é um motivo, né? Quando você fala assim, mas como a ideia não pegou na tropa, o Barbier adaptou o método, né? Então, aqui o que a gente tem, nesse como a ideia não pegou na tropa, ele explica, né? Não tem explicação, mas tem causa, né? Que é o motivo, é a causa, né? E depois, né, talvez, não sei se alguém eventualmente pudesse pensar em consequência, a consequência é o que vem na sequência. Por conta disso, o Barbier adaptou o método, mas não é isso que a gente quer saber. Então, normalmente aqui, nesse caso, a gente tem primeiro, geralmente, né, só que na língua portuguesa a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode inverter, mas normalmente você apresenta a causa e depois a consequência, né? Então, é isso mesmo, é a causa que estava presente nesse fragmento, né? Um jeito diferente. Chegou na crase, né? Crase sempre é né? Aqui a gente pode fazer por exclusão, né? Dá para fazer por exclusão e ficar com poucas, né? Então, o que o exercício pedia? De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado em... Primeira coisa, a gente já sabe que não usa crase diante de verbo, tá? Então, você não usa crase na frente de verbo. Braille foi forçado a superar. Fora, não usa. Vou até colocar as marquinhas aqui para ficar bonitinho. Então, não tem crase na frente de verbo. O professor referiu-se a um aluno, não tem crase diante de masculino. Você não usa na frente de nenhum masculino. A não ser que sejam aqueles masculinos que escondem alguma outra palavra, né? Então, se eu falo assim, a moda de tal coisa, né? A Luís XV, né? Porque a moda do Luís XV, né? Então, é um estilo, né? Então, a palavra moda não é usada mais, mas aí você coloca na frente de nomes masculinos, mas que originalmente tinham uma palavra feminina na frente deles. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não é o caso aqui, referiu-se a um aluno, é um uso comum, então não pode colocar na frente de masculino. Braille não foi reconhecido até que se consolidasse a oficialização do seu método. Então, qual que é o problema dessa? Quem consolida, aqui a gente resolve a crase, ou o não uso da crase, pela regência do verbo consolidar. Quem consolida, consolida alguma coisa. Então, você fala, consolidar a oficialização, né? Não tem crase por causa disso. A palavra, sim, ela é feminina, mas pela organização sintática, a gente não tem a regência que foi o problema, né? Então, essa também não é. Tá vendo que eu estou indo por exclusão? Né? Só vai sobrar uma. Ele queria ensinar a todos, também palavra negativa, olha o que sobrou. Todos estavam à espera de que o valor de Braille fosse reconhecido. Então, são formas, algumas expressões fixas usam crase, né? À espera usa. Eu poderia chegar a ela, talvez no seu modelo de prova, ela não fosse a última, mas aqui a gente tem várias que a gente já vai excluindo de qualquer jeito, né? A única questão é que talvez a dificuldade foi a regência do verbo, né? Se essa regência ficasse mais clara, você não teria errado, né? Mas não é assim, tem que tomar muito cuidado, e às vezes o uso da crase a gente fica realmente com dúvida, principalmente por conta da regência verbal. Acho que vai dar para a gente terminar, atenção, né? Tem que fazer assim,
Na dúvida, marca assim as duas que você ficou e depois volta, tenta pensar um pouquinho melhor quando dá tempo, né? Com 70 questões, às vezes não dá tempo, né? Então, são muitas coisas que dificultam mesmo. O próximo exercício, a gente vai voltar a falar sobre esse exercício, porque a gente não despendeu tempo com a questão de regência, de concordância nominal. Então, concordância nominal e concordância verbal são assuntos que nós não tratamos. Mas apareceu aqui, não era um exercício muito difícil, mas que pode causar dificuldade, né? Porque a frase em que a palavra destacada respeita as regras de concordância nominal, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, é. E eles usam, né, todas as... Tirando o menos, né, que menos é aquela alternativa que a gente já risca aqui, né? Porque socorro, Jesus Cristo, menos não, menos, né? Não existe menos, mas nas outras há opções em que pode ter singular e plural, né? Às vezes, no caso de muitos, pode ter masculino e feminino, né? Então, eles estão brincando com isso. Hoje, Braille e seu método são... Aqui a gente chama isso, em língua portuguesa, de hipercorreção, quando você corrige até o que não precisa corrigir. Porque existe a palavra muitos, né? Mas muitos a gente não usa acompanhando adjetivo, né? Porque ele funciona que ele intensifica o adjetivo, então você não coloca S, né? Hoje, Braille e seu método são muito conhecidos, não tem plural aqui, nesse caso, né? A gente pode usar o muitos quando ele substitui, né? Ah, eu tenho muitos amigos, ele está na frente de um substantivo, ele está quantificando o número de amigos, né? Mas não nesse caso aqui, então essa daqui não serve. Depois essa daqui que você ficou na dúvida, é isso? Depois do acidente, Braille e sua família não ficaram só. Eles não ficaram sozinhos. Se é sozinhos, leva S, né? Então, é adjetivo aqui, né? Então, não é essa, porque neste caso levaria S, né? Porque funciona como adjetivo. A gente substitui. Uma dica boa para saber se é plural, se tem plural, se não tem plural, é fazer substituições. Então, como é sinônimo de sozinhos, não ficaram solitários, não ficaram sozinhos, a gente tem o adjetivo sós, né? Então, ela também não servia. Há bastantes razões para se considerar Braille um herói nacional. Eu, particularmente, acho muito feia a palavra bastantes, né? Mas existe, a língua portuguesa permite, e quando ela funciona como adjetivo, né, ela acompanha um substantivo, eu não gosto muito, mas existe. Então, nesse caso aqui está errado também. Sobrou o quê? Os alunos ficavam meio desorientados com o método de Barbier. O que significa esse meio desorientados? Mais ou menos desorientados, um tanto desorientados, um pouco desorientados. Então, tá vendo que ele funciona como o quê? Ele está acompanhando adjetivo. É a mesma ideia lá de cima da letra A dos muitos, não podia estar no plural, porque acompanhava adjetivo. Aqui também não pode, como não está no plural, porque acompanha adjetivo. É uma regra que tem muitas exceções, tá? Mas às vezes funciona. Nesse caso, funcionaria. Esse bastantes razões funcionaria no plural, porque está acompanhando o substantivo, né? Mas é confuso mesmo. É confuso.
né? Mas é a letra, nesse caso, a letra D, a que fala dos alunos meio desorientados. Né? Que nem aquela história que muita gente confunde, é meio-dia e meio ou meio-dia e meia, né? Então, a gente tem aqui no caso do meio-dia e meia, né? Meia hora, né? Não meio-dia e mais meio-dia, senão daria esse sentido, né? Aí fala, gente, o que é isso, né? E só para a gente terminar, né, essa nossa passagem pelas questões aqui, né, dessa... deixa eu só tirar aqui para poder rolar a barra, né? Apagar aqui também, pronto. Acho que agora vai. Não tá indo. Oh, Jesus Cristo, às vezes trava aqui, a gente mexe aqui no negócio e não funciona aqui o rolar a barra. Agora foi. A última, né, o pronome, né? Pronome oblíquo átono, o pronome oblíquo átono está colocado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Também falamos um pouquinho na terça passada a respeito disso, né? Vamos por exclusão. Primeira exclusão que a gente tem é que você não inicia oração em português padrão por um pronome átono. A gente usa na fala, é muito comum, quem sabe daqui a alguns anos isso seja aceito na gramática, mas por enquanto não é. Então, me surpreende a história de vida de Braille não pode aparecer dessa forma, porque a gente não começa pelo me, né? Vamos pelas exclusões. Eu não uso, aí é aquele caso que a gente falou de aquelas palavras horrorosas, o pronome átono antes ou depois do verbo. Se eu tenho um não, seu método não trouxe-lhe, né? A gente não usa o pronome átono depois do verbo se tem uma palavra negativa, né? Então, esse não faz com que essa frase não fique bacana dentro da regra do português padrão. O menino, e aqui essa é a resposta, né? O menino cego aos 5 anos tornar-se-ia um herói nacional na França. Essa é a resposta, né? Que é a tal da mesóclise. Gente, os caras fazem umas coisas, às vezes, assim, eles pegam uns negócios do fundo do baú, né? Vamos ver por que as outras não são, né? Quantos impressionaram-nos como Braille, né? Por que a letra D está errada? Porque tem partícula interrogativa. Quando a gente faz pergunta, usa quanto, o que, quem, quando foi, a que horas. Normalmente a gente... E a interrogação, e tem um pronome átono, esse pronome aparece antes do verbo. E a última é o sempre, né? É o advérbio sempre. Braille recebia os alunos e sempre os auxiliava com o método criado, né? Então, quando a gente tem nunca, né, as negativas, e também aquelas que trazem uma ideia, como, por exemplo, sempre, o pronome precisa aparecer antes do verbo. Sobrou a chamada mesóclise. Mesóclise é esse negócio aqui horroroso que a gente só usa em 2 situações, né? Essa construção aqui. Primeiro que hoje em dia ninguém mais usa, né? A gente só usa quando vai escrever texto sofisticado, né? Então, textos em que você tem uma oração com pronome no futuro. E esse daqui a gente chama de condicional, né? Tecnicamente é o futuro do pretérito. Se você tem um pronome, você coloca o pronome separando o verbo, né? O verbo, deixa eu colocar aqui embaixo, né? A frase seria assim, né? Tornaria, né? A conjugação do verbo é essa, né? O menino aos 5 anos, ele se tornaria, né? Então, quando a gente tem verbo no futuro do pretérito, né? Que é esse condicional,
ou no futuro mesmo, tornará, né? Nessas conjugações aqui, ó, futuro, ou essa hipótese, né, tornaria, que é o futuro do pretérito ou o futuro do presente, se aparecer um pronome átono, esse pronome ele vai quebrar a estrutura verbal. Então, ele vai criar algo como tornar-se-ia, né, como aparece aqui na letra C, né, ou no caso do futuro, do futuro mesmo, né, tornar-se-a. Aí alguém fala assim, mas usam isso hoje? Não, ninguém usa mais isso, né? A gente vê isso em duas situações muito específicas. A gente vê em textos acadêmicos ou em textos antigos, né? É mesóclise isso. São os únicos casos de mesóclise. Quando eu bati o olho nessa daqui, eu falei, tem mesóclise. E é ela que é a resposta, né? E só tem essas situações que a gente usa, né? Outras línguas, como o espanhol, usam essa estrutura muito mais do que o português, porque o espanhol usa essa estrutura regularmente, né? Mas o português não mais, e acabou caindo nessa prova de concurso. A gente poderia chegar à mesóclise, né, como a letra C, como a última alternativa, né? Mas às vezes a gente acaba enroscando numa das outras. Tudo bem, queridas? Espero que tenha sido... Entender os nossos erros é importante para não repeti-los, né? A gente vai retomar, inclusive, essa questão da regência e da concordância nominal e verbal para os nossos próximos encontros, porque é algo que também aparece bastante no TJ, que é o próximo concurso, e às vezes viram que às vezes eles acabam deixando umas alternativas que você fala que não usa mais. Não usa, mas os caras às vezes fazem isso, né? Revisar foi muito bom, porque aí eu sei meus pontos fracos. Agora eu vou reforçar onde eu errei. É isso mesmo, bola para frente, renascendo como uma fênix, né? Sim, Já renasceu ali, exatamente. essa cara com esses olhos azuis aí, todos, né? É isso mesmo, tá bom? Obrigada, queridas. Obrigada a Espero que tenha você. sido útil. A gente vai se Valeu a pena a falando, revisão. então. Que bom, que bom. Fico feliz e espero que, para quem depois estiver assistindo também, se vocês tiverem qualquer dúvida, lembrarem de alguma coisa, me mandem uma mensagem, coloca lá no grupo que a gente vai organizando esses encontros de acordo para atender as necessidades de vocês, tá bom? Obrigada, boa noite para todas. Obrigada, boa noite para professora Sandra. vocês. Até mais, até Tchau, a tchau. próxima, se Deus quiser. Boa semana para todo mundo.